Fala galera, beleza? Tudo bem? Vamos começar agora uma aula muito importante, que é a parte de técnicas de negociação, tá? Se desculpe aí, eu tentei montar uma estrutura um pouco melhorzinha, mas não ficou muito legal, tá? Então vamos lá, mas eu acho que vai dar pra gente passar esse conteúdo, tá? Qual que é a intenção desse treinamento que eu tô passando para vocês? É uma grande dificuldade das pessoas, dos corretores de imóveis ou em diferentes situações de mercado, né? E é uma dificuldade muito grande das pessoas saberem fazer a negociação, que não é simplesmente, né, você chegar e falar, quero aquilo ali, vamos fechar, principalmente na nossa área, que é de corretagem, né? Então, assim, é muito importante a gente, vamos pensar assim, tomar muito cuidado na hora da negociação, porque a gente pode perder uma venda, né? Pode perder um negócio, porque a gente não utilizou de uma técnica legal, não utilizou de uma forma legal de poder apresentar para a pessoa, né, a proposta, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que a, toda negociação começa num ponto principal que começa lá atrás, antes até de vir um cliente interessado no imóvel, tá? O que é a captação? Exatamente. A captação, ela é um momento que você tem que utilizar, você tem que aproveitar esse momento para entender por que o vendedor está querendo vender aquele imóvel, está querendo se desfazer daquele imóvel, qual que é a necessidade, o que está acontecendo, porque hoje, né, o imóvel, acho que todo mundo sabe, é um dos patrimônios, é um patrimônio, vamos dizer assim, que ninguém pode roubar de você, né? Ninguém pode roubar, ninguém pode colocar uma casa nas costas e ir embora. Então, assim, quem vende patrimônio hoje, quem vende imóvel hoje, ou está vendendo porque quer comprar o maior, né, e não tem condição de ter dois imóveis, então a pessoa vai vender um para comprar um outro maior, ou ela está vendendo porque ela precisa de dinheiro, tá? Então a pessoa está vendendo porque ela precisa pagar dívidas, porque ela precisa investir no negócio dela, a pessoa vai se mudar de país, de estado, enfim, aquele bem, aquele imóvel, ela não vai conseguir administrar, não vai conseguir cuidar. E você tem aquela pessoa que está vendendo por necessidade, uma questão de urgência, que é um caso de saúde, é um caso grave de dívidas, né, da pessoa. Às vezes a pessoa já está perdendo imóvel, esse imóvel já está indo para leilão, né? Então, assim, a pessoa vende, né? Vende a qualquer preço. Então, assim, é muito importante sair para fazer. Eu tenho um módulo de captação de imóveis. Quem não assistiu, assiste lá, né? Volta lá no módulo. Não sei que número que vai estar do módulo, mas assim, a captação. Na hora que você for fazer a captação, eu falo bem nesse outro módulo. Vá com calma, tá? Vá com paciência. Não vá no desespero que eu preciso cumprir meta de captação. Eu sou totalmente contra meta de captação. O corretor tem que fazer a captação dele. Lógico que existe, por exemplo, assim, um corretor que, por exemplo, está iniciando, ele tem que fazer no mínimo 2, 3 captações por dia, né? Então, assim, são 15 captações por semana. Se ele está fazendo menos que isso, ele está errado, ele já está começando errado. Então, tem que fazer as captações. E na hora de fazer a captação, tem que conversar com o vendedor, por quê, qual o motivo, qual a dor, qual a necessidade que esse cara tem com essa venda, né? Então, assim, a negociação começa lá na captação. Por quê? Vamos lá. Vamos pensar que a gente está com uma negociação. Você foi lá, vou dar um exemplo aqui, vou usar vários exemplos que nada como exemplos, né, para a gente poder explicar o que realmente acontece, né? Então vamos pensar que você fez uma captação de um imóvel no valor aí de 250 mil, tá? Eu vou descer aqui para minha planilha, vou ver se eu consigo desenhar aqui para vocês, tá, gente? Vamos ver se vai ficar legal. Se não ficar legal, eu vou estar falando junto também. Eu não estou muito adaptado a isso aqui. Mas vamos pensar que a gente tem um imóvel que custa 250 mil. Tá? Esse imóvel foi colocado à venda por 250 mil reais. Tá? Eu acho que não vai ficar legal, porque eu acho que vai ficar invertido a câmera, tá, gente? Eu vou só falar. E vocês vão escrevendo aí, tá? Senão não vai ficar legal não. Tá bom? Depois qualquer coisa a gente refaz essa videoaula um pouco mais de tecnologia, né? Esconder aqui um pouco a bagunça. Mas então, vamos lá, gente.
Então, assim, você imagina um imóvel de 250 mil, tá? Então, um imóvel de 250 mil, o proprietário foi lá e fez a captação de 250 mil. E você foi lá, fez os anúncios, né? Fez tudo o trâmite de marketing para trazer o cliente veio. E esse cliente quer fazer uma negociação com você. Primeira coisa, vamos lá. Coisas que não se deve falar na hora da visita, né? Não se deve falar. Foi lá, mostra o imóvel, tá? Mostra o imóvel, normal, tá? Temos um módulo aqui também de atendimento. Você foi lá, fez o atendimento do cliente, mostrou. E o cliente, no meio da visita, falou: poxa, que bacana esse apartamento, mas será que o proprietário estuda uma proposta? Tá? A gente tem que sempre imaginar que na hora da visita a gente não lembra, não conhece o proprietário, esquece. Mesmo que você lembre que foi você que fez a captação, esquece. Isso é importante. Então, assim, esquece. Ah, poxa, aceita uma proposta? Você vai falar com o cliente, independente do imóvel. Fala assim: olha, esse imóvel está num ótimo preço, por causa disso, aí você vai falando as coisas boas que tem no imóvel. Você vê a localização, o apartamento é claro, então você foca nas coisas boas e fala assim: o apartamento está um bom preço, né? Se a gente fechar nesse preço, está um bom preço. Mas a proposta ruim, né? Já diz o exemplo, acho que todo mundo já deve ter ouvido, quem não ouviu vai ver pela primeira vez por mim, né? Mas não foi eu que escrevi essa frase, não. A proposta ruim é aquela que a gente não manda. Então, a proposta que a gente não passa para frente, essa é ruim. Toda proposta tem que ser respeitada, toda proposta, lógico que tem os critérios, tá? Mas ela tem que ser respeitada, a gente tem que enviar, tá? Então, assim, só que a gente tem que tentar o mínimo. Se você chega e já fala pro cara, fala assim: não, aceita a proposta sim, o proprietário está desesperado. Meu, imóvel de 250 mil, se ele quisesse mandar 240, 235, ele vai mandar 200. Puxa, você vai ter o maior trabalho de negociar com o vendedor, às vezes o vendedor pode se ofender, e você pode perder a negociação, mesmo que o proprietário chegasse talvez nos 200, vamos dizer assim, mas você poderia perder a negociação. Então, assim, sempre dificulta, fala, vamos ver. Aí eu costumo sempre falar o quê? Qual que é a sua ideia? Pergunta, gente, a gente tem que aprender a perguntar para o cliente. Qual a sua ideia? Ah, não sei, tô pensando. Ele falou assim: o preço está muito bom, o imóvel é muito bom, mas se o senhor realmente quiser ficar com o apartamento, o senhor se imagina nesse apartamento? Aí você começa a fazer algumas frases para ver se realmente o cara está interessado. O senhor se imagina morando nesse imóvel? O senhor se imagina com a sua família aqui almoçando nessa sala, nessa sala de jantar? O senhor cozinhando com a sua esposa? O senhor sozinho, né? Porque a gente tem que imaginar aí que o cliente tem várias situações, né? Enfim, então assim, vai fazendo as perguntas para entender. Ah, não, aí você pode perguntar para ele: qual que é a sua ideia? Né? O cara vai falar: tava pensando aí e tal, até uns 240 mil eu pago. Fala: não vou prometer nada para o senhor, mas a gente pode tentar. Eu costumo chegar pro cara e falar assim: se eu conseguir os 240, o senhor fecha comigo esse imóvel agora? Agora, tem que ser assim. Se eu fechar, se eu ligar pro proprietário agora, ele aceitar os seus 240, o senhor fecha? Ah, não, fecham? Manda bala, pode ir lá que eu fecho. Aí a gente vai para a parte do fechamento. Ah, não, eu preciso ver. Poxa, mas e se eu for ali? Como é que funciona? Você fala para ele: então o senhor vai lá, vamos ver mais imóvel. O senhor não está 100%. Tá? Então, assim, a gente tem que tirar da pessoa se ela quer realmente fechar negócio, se a gente conseguir o preço e que o cliente está pedindo. Tá? Isso é muito importante mesmo. Tá? Então vamos lá. Então vamos pensar que o cara chegou e falou assim: não, eu quero fechar, eu pago os 240 mil. Normalmente a pessoa. Um detalhe, né? Sempre quando você está fazendo a visita também, você corretor, não utiliza a palavra proposta, tá? Risca da sua mente, proposta não. Você vai chegar para o cliente e falar assim: ô, seu João, tudo bem? O senhor gostou do imóvel? Gostei do imóvel, pô, bacana. E aí, vamos reservar o imóvel? O senhor quer reservar o imóvel? Aí o cliente já pergunta: como é que faz para reservar? Aí você tem os procedimentos do seu escritório, tá? A gente tem um módulo também que mostra, aqui no meu sistema, a gente tem um módulo que explica os procedimentos, os passos de formalização de negociação. Entendeu? Aí você vai lá e chama pro cara: a gente vai no escritório, o senhor vai assinar um documento se comprometendo a comprar imóvel pelo valor que o senhor quer, o senhor vai deixar um sinal como garantia, vou fechar a negociação com o proprietário, vou pedir já a documentação para a gente agendar a escritura, para a gente fazer a aprovação do seu crédito, para a gente fazer, enfim, aí a gente vai sequenciar. Tá? Então, utilize a palavra negociação, não utilize a palavra proposta,
e utiliza a palavra vamos reservar o apartamento. O senhor quer reservar o apartamento do senhor? Ah, por que reservar? Porque esse imóvel está à disposição. Outros corretores podem ter mostrado esse imóvel hoje para outros clientes e quem reservar primeiro fica com o imóvel. Então, se o senhor realmente gostou do imóvel, se o senhor se imagina nesse imóvel, se imagina com a sua família aqui curtindo toda essa área, esse espaço, enfim, aí você tem que conhecer o imóvel, né? O módulo de captação lá a gente explica certinho que você tem que conhecer o imóvel. Aí o cara vai para o fechamento. Aí, beleza, esse é um primeiro ponto, tá? Beleza, você foi lá para o seu escritório, você que conseguiu fazer o cliente deixar a reserva, né? A proposta, né? Mas é a reserva. Nesse momento, assim que o cliente fala assim, pode fechar, primeira coisa que você tem que fazer é uma técnica que eu sempre utilizo. Não fala mais com esse cliente sobre a negociação, não fala sobre mais o imóvel, não fala sobre mais nada referente àquele apartamento. Falou, senhor, vamos, ó, me presta aqui seu SIC, seu RG, por gentileza, da esposa, documentação, vou entregar aqui para a secretária, ou me dá aqui, ó, você não quer tomar um café? Vai lá tomar um café, você deixa combinado aí com os colegas de trabalho, com o gerente da imobiliária, não sei como é que você está trabalhando, se você está sozinho. Você chama o cara, senta o cara na frente do computador, dá aquele documento, começa a digitar a proposta do cara, né? A proposta, a reserva, e muda de assunto. Muda de assunto, literalmente. Vai conversar com o cara sobre qualquer outro assunto que não seja referente àquele imóvel. Tá? Muda totalmente de assunto, que é pra gente, para não atrapalhar mais, para o cara não parar de pensar. Então o cara já comprou, já definiu, proposta. Digita a proposta e vai para cima. Antes do cliente assinar a proposta, eu costumo, para não perder tempo, aí eu vou fazer o fechamento, tá? Então, o que é o fechamento? É ligar para um proprietário e avisar para ele que o negócio está feito, que o negócio está concretizado. Então, a gente vai entrar agora na parte do proprietário. Até agora a gente está falando de quem? Do cliente comprador. Então, a gente vai falar do proprietário. Pede licença para o cliente, fala assim, ó, se eu me dá licença, eu vou conversar com o proprietário, eu vou fazer a reserva do seu apartamento, eu preciso ter um pouco de privacidade para conversar com ele, porque a gente pode entrar em negociação e tal, e eu acho bacana a gente estar mais à vontade, né? E esse é o momento. Se o cliente mandou uma proposta, se o cliente quer mandar um preço mais baixo, é agora que a gente vai conversar, tá? Então vamos lá para as etapas. Primeiro, se o cliente mandou a proposta no preço que o proprietário está querendo comprar e não teve discussão de preço, de negociação, tudo certo, tá tudo combinado, você só vai ligar para o proprietário. Ô, seu Francisco, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo tranquilo? Ó, o apartamento do senhor, a casa do senhor, o imóvel do senhor localizado no endereço tal. Acabei de voltar de lá e está fechado o negócio. Acabei de vender o imóvel do senhor. Meus parabéns. Parabéns para o senhor. E o que eu preciso, agora a gente dá sequência, eu preciso da documentação do imóvel, do senhor. Tudo certo? Ele vai falar, poxa, que legal, que bom, por quanto que você vendeu? Eu falei, não, a gente vendeu no preço que foi anunciado, valor X, 250 mil. Tá tudo certo, então tá bom, beleza. Ele vai já te perguntar aqui que eu preciso de documentação. Não, por enquanto só estou te avisando, tá reservado, tá ok. Eu vou te mandar a proposta, daí tem a parte da formalização, tá, gente? Aqui eu não vou entrar muito em detalhes de formalização, porque a gente tem um módulo certinho para formalização das negociações, que eu falo de aceite, de proposta, de contratos, enfim. Você vai falar com o cara, fala assim, então eu vou formalizar a negociação, eu preciso que o senhor me dê um aceite, o senhor vai formalizar com o proprietário o aceite para dar ok, para o cliente já depositar o sinal para você e segue a vida, vai para a fase de documentação, análise e tal, enfim. Agora vamos pensar que a gente tem uma proposta para passar para o vendedor, que é o mais importante, né? Que é a parte mais importante desse módulo, que é a parte onde você eu vou te passar umas dicas, né? Uma dica de como você deve fazer esse fechamento para você não perder o negócio, tá? Sempre lembrando, tá, gente? A gente está lidando com pessoas, tá? Então, assim, não existe uma fórmula mágica exata, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Com o ser humano não funciona, tá? Se você acha que funciona isso, você está totalmente por fora, tá? Porque cada pessoa tem uma particularidade, cada pessoa tem um desejo, um momento. Então, assim, as técnicas que eu vou te passar para vocês é para vocês evitarem perder negócio por falar besteira, por falar coisa errada, tá? Então, vamos lá. Uma das primeiras coisas, você vai ligar para o proprietário, vamos pensar que esse cliente de 250 mil, ele mandou uma proposta de 235 mil, tá? 235 mil. Você já tem 235 mil. O proprietário já mandou. Pagamento à vista, 235 mil, tá tudo certo. Beleza.
Aí você vai ter que ligar para o proprietário, você vai ter que baixar esse preço para 235 mil. Só que você tem que pensar que existe uma grande possibilidade de 250 para 235, existe uma grande possibilidade desse proprietário aceitar os 235 mil e não querer pagar a sua comissão. Ele querer os 235 mil livre na mão dele, tá? Existe essa grande possibilidade. Então a gente tem que pensar nisso, tá? É um primeiro ponto, a primeira dica, tá? Então imagine que o proprietário possa querer fechar nos 235 mil e não pagar a sua comissão. Porque se você fizer um cálculo de 250 mil, 250, faz aí o cálculo com a gente, comigo, ó, 250 mil, menos os 6% de comissão, 6% menos igual, já tem os 235, tá? Então, assim, 235 já é o que ele ia receber. Ele já ia receber 235 mil. Então, vamos dizer assim, o negócio está fechado. Você entendeu? O negócio está fechado. O proprietário quer 235 mil. Só que, e a comissão? Vai trabalhar de graça? Ninguém trabalha de graça. Depois, que a gente tem que sempre primeiro pensar que é muito mais fácil a gente tirar, por exemplo, 10 mil reais de quem está recebendo 250. Então, ao invés de você receber 250, vai receber 240. Pô, beleza, 10 conto. Agora, você vai falar para uma pessoa de 240, ela tem que pagar 250. Você pagar mais 10 mil reais. É muito diferente. Você entendeu? Então, para quem está pagando, dói. Para quem está recebendo, dói, mas nem tanto. Ah, vou receber 250, 250, 240, 10 conto, tá bom, vou fechar negócio, vamos embora. Entendeu? Então, vamos à técnica. Você vai ligar para esse proprietário, você vai se identificar, você vai estudar esse proprietário antes. Você vai olhar na ficha de cadastro desse cliente, você vai perguntar para o captador, você vai lembrar do que você conversou com ele, você deve ter anotado no sistema, no seu CRM, aí tudo bonitinho. Então você vai ver se o cara está desesperado, se o cara tá, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. Primeiro exemplo, tá? Esse proprietário é um milionário, não precisa vender e não está nem preocupado se vai vender ou não vai vender. Esse cara é difícil de conseguir fazer negócio, é muito difícil, né? Porque o cara não tá nem aí, você vai baixar preço no imóvel dele? Aí você pensa comigo, pô, mas e agora, né? O que eu faço? Eu tenho que mandar proposta. Você vai mandar uma proposta de 220 mil. Bola, 220 mil, você vai ligar para ele, lógico, aí você vai conversar com a pessoa, né? A minha dica para um cara desse, um cara que não precisa vender, ou seu fulano, como vai com o senhor, tudo bem? Estive lá no imóvel do senhor hoje, a gente fez a apresentação aí para um cliente e tal, ele gostou bastante do imóvel do senhor, só que ele não tem o valor total para fechar o negócio, né? Ele não tem, a gente conversou bastante com ele, a gente tentou fazer várias formas, puxar dele o máximo, né? Aí pro vendedor você pode colocar alguns defeitozinhos, pô, ele vai ter que fazer aquela pintura, vai gastar um dinheiro. Ó, não sei se o senhor reparou lá que tem umas telhas quebradas que ele vai ter que trocar, ele vai ter que fazer não sei o quê, então assim, ele vai ter um custo e tal, assim, não menosprezando o imóvel do senhor é muito bom, o cliente gostou, mas ele não chega no preço. Eu vou passar para o senhor. Não sei se é o preço que o senhor quer, tá? Mas a proposta, eu falo para os clientes, né? A proposta ruim é aquela que a gente não manda. Eu tenho por obrigação enviar a proposta para o senhor e em respeito até ao cliente que está comprando. A proposta do cliente é 220 mil reais. Ele vai fazer um pagamento à vista, assim, você já passa a negociação. E deixa o cara falar. O cara pode responder para você, não, 220 é muito pouco, é 250 mesmo, não dá para baixar nada e não consigo baixar. Não vou baixar. Vou escrever aqui, não vou baixar nada. Então, você não vai baixar nada. Você perdeu a venda? Não, que depois a gente vai voltar no comprador, tá? Que a gente vai, em alguns casos, ter que renegociar com o comprador, que é mais difícil. Por isso que a gente tem que tentar brigar com o vendedor aqui na negociação, tá? Então, beleza. O cara não quis, tal, tentamos, obrigado, eu vou tentar com ele, vou tentar fechar. Aí você já pergunta, pô, se ele não conseguiu o valor total, o senhor aceita um parcelamento? Pergunta, pô, o senhor aceita um carrinho, o senhor pega um carro? O senhor tem algum outro imóvel? Tem alguma negociação que a gente pode fazer? Um parcelamento curto? Pede para ele te falar. E dependendo do que ele falar, a gente parte para o comprador, tá? Então agora vamos para um outro proprietário. Vamos pensar que é um proprietário que ele está vendendo esse imóvel porque ele não vem mais, né? Ele não utiliza aqui, eu estou falando de Praia Grande, que é uma cidade turística, tá? Então assim, a gente tem imóveis que as pessoas compram, a família utiliza por muitos anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e chega um momento que os filhos que eram crianças que utilizavam crescem, ninguém mais quer utilizar, que aí
utiliza, querem curtir outras cidades, outras localizações e não querem mais. A forma de negociação, a forma de passar a proposta é a mesma, tá? É a mesma. Só que o que você provavelmente vai ouvir de retorno desse vendedor é outra coisa, tá? Então vamos lá, para esse proprietário, você vai passar para ele, sou fulano, como vai, tudo bem? Estou com um cliente, mesmo conversa. E o início da conversa é a mesma, para todas as situações praticamente vai ser a mesma. A gente vai continuar mandando os 220, tá? Salvo aquele que está desesperado, que eu vou falar depois. Então, esse proprietário vai falar assim, estou com uma proposta de 220 mil, pagamento à vista, ou financiamento bancário, enfim, você vai contar. Esse proprietário, com certeza, ele vai entrar naquela situação, naquela pergunta. Poxa, entendi, mas esses 220 mil, eu ainda tenho que pagar sua comissão, né? E a sua resposta vai ser, claro que sim. Sim, o senhor tem que pagar a comissão. Do valor que a gente fechou o negócio, o senhor vai pagar a comissão. Lembrando que a gente tem uma proposta de 235, não é 220. Tá? A gente passou 220, que é para a gente negociar, para a gente não perder o time. E aí esse proprietário vai falar para você, não, mas é muito pouco 220, daí você faz o cálculo com ele, fala assim, no preço que o senhor estava vendendo por 250 mil, o senhor vai pagar uma comissão, certo? 6% da comissão vai sobraria 235. Ok. A gente está tirando 15 mil, né? Não é muita coisa, tal. O que o senhor acha? Ele vai, mas para mim não dá, ainda vou ter que pagar a sua comissão. A hora que ele falar isso, ainda vou ter que pagar a sua comissão. Aí você vai entrar na jogada. Fala assim, então tá bom, vamos lá, seu fulano. E se eu conseguir fechar com o senhor, e se a gente fechar em 220 livre para o senhor? Como assim? O senhor não vai pagar a comissão. 220. Se eu falar para mim que fecha nos 220 livre por cento de comissão, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com o meu cliente e vou tentar puxar ele a comissão. A nossa comissão é 15 mil, né? Que a gente já sabe que é o 6% de 250. Vamos trabalhar em cima desse preço. A minha comissão é 15. Mas como o senhor pega os 220 na sua mão, o que eu vou fazer? Eu vou falar com o cliente e vou tentar ver com ele. Porque às vezes se ele não tiver os 15, se ele me arrumar 10, eu parcelo 5. Se ele me arrumar 5, eu dou um jeito, pego um carrinho e tal, a gente dá um jeito. E faz o cara fechar, ele vai falar para você, então tá bom, se você fechar os 220 na minha mão, tá legal. Aí você vai fechar no negócio. Na verdade, você fechou o negócio. Você entendeu? Porque você já tem 235. Aí você vai ligar o telefone, vou tentar e já ligo pro senhor. Tá bom? O senhor tá aí, o senhor tá ok? Tá. Então tá bom. Desligou o telefone, dá uns 20 minutos, vai lá, cumprimenta o comprador, fala, por enquanto tá tudo certo, eu tô só aguardando ele estar conversando com a esposa dele lá, mas a gente já volta para conversar, tá? Dá uns 5 minutos, toma uma água e volta, liga pro cara e fala, conversei com o cliente lá. Foi difícil de arrancar o dinheiro do rapaz e tal, mas tá fechado, tá? Fechei em 235, o senhor vai ficar 220, os 15 mil ficou de comissão e tá tudo certo. Eu preciso que o senhor me manda a documentação assim, assim, assim e pronto. Já vai para o final, pro fechamento, para cumprir a burocracia do fechamento. Tá? Para reservar o apartamento, toda essa parte de protocolos para poder ficar tudo certo. Tá? Então, assim, fechou, beleza. Agora vamos pro cara desesperado, o cara que está desesperado, o cara quer... assim, gente, a gente tem que imaginar que em muitos negócios a gente vai perder dinheiro. Muitos negócios a gente vai perder dinheiro. E tem alguns negócios que a gente tem que também valorizar o nosso trabalho, né? Então, o cara que está desesperado, você vai ter que mandar muito mais baixo. Muito baixo. Apesar que o cara desesperado, na hora da captação, você já vai negociar com ele na captação. Você vai falar para ele, o senhor está precisando e tal. Por que o senhor não vende esse imóvel para o investidor? Aí a pessoa normalmente vai falar para você, mas como assim para investidor? Investidor. Quanto vale o seu apartamento? 250? Ele vai perguntar para mim como é que funciona. Eu vendo, se o cara me pagar, eu vendo. Né? Se é investidor, se não é investidor, não estou preocupado. Então, vamos lá. Se ele falar para você, não, como é que funciona? Você vai falar para ele, fala assim, esse apartamento seu é 250 mil. O investidor ele tem que vender abaixo da tabela. Então ele vai vender seu apartamento por 230 mil, 235 mil. Só que ele não vai vender sozinho, ele é investidor, ele não é corretor. Então ele vai ter que pagar uma comissão, ele vai ter a documentação para fazer desse imóvel, né? Então ele vai ter esses custos. Então assim, o valor de 230 que ele vai vender, aí vai tirar aí mais 15 de comissão, mais 10 de documentação. Vamos lá, vamos pôr aqui 230, menos 15 e menos 10. Sobrou 205 mil.
Se ele pagar 205 mil nesse apartamento do senhor, ele vai estar empatando o jogo e ele é investidor. Então ele vai ter aí 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses pagando condomínio, IPTU, pagando as despesas do apartamento, cuidando do apartamento. Então vai aumentando, 205 vai virar 207, 208, 210, 215, vai aumentando cada mês que passa que ele não vende. Então o que ele vai pagar? Esse 205, ele tem o lucro dele. Ele vai tirar aí pelo menos aí uns 25%, menos igual. Então ele vai pagar nesse seu apartamento aí, mais ou menos, tá? Se fosse os 25%, ele ia pagar aí uns 150, 160 mil, tá? Se o apartamento não tiver muita coisa para fazer de manutenção, eu acredito que vai vender na faixa de uns 180, tá? 180, 170, 180 o investidor paga. E o cara muitas vezes vai topar, porque ele tá para perder o imóvel, às vezes esse imóvel tá indo para leilão. Então assim, ou ele pega os 180, 160, ou ele vai perder, não vai receber nada, infelizmente. Tá? Então a gente tem que ir para cima. E se é uma proposta, que nem a gente estava lá, então na hora de passar a proposta, você vai passar para o cara 200 mil a proposta. Você vai passar 200 mil. Por quê, gente? Ah, poxa, você vai tirar tudo isso de comissão, 35 mil reais de comissão. Não é isso. A gente não é, apesar que hoje, né, a gente está aqui em 2021, aqui na gravação desse vídeo, existe uma tabela hoje do Cresce, né, não é nenhuma tabela, tá, gente? É uma, como se fosse assim uma regra, né? Eu não esqueci a palavra agora, que eles chamam de tabela livre, tá? O Ciesp, né, junto com o Cresce, tá? Eles definiram que o corretor ele pode ganhar mais que os 6% da tabela, tá? Só precisa estar combinado entre as partes, porque a gente não pode fazer o famoso overprice, isso é proibido, é crime, né? É você jogar o valor a mais, arrancar do cara sem as pessoas saberem, tá? Eu posso ganhar os 35 mil reais nessa negociação, se o proprietário ficar sabendo disso. Ó, eu estou vendendo por 235, 200 para o senhor, 35 para mim. Você entendeu? Pode fazer. Se topar, beleza, é difícil, vai dar. Mas você tem que deixar isso na manga. Por quê? Você fecha com o cara em 200, você tem 235, você tem 35 mil reais aí. Meu, o imóvel que está todo bagunçado assim, vai ter algum IPTU para pagar, vai ter algum condomínio para pagar, e ninguém vai querer pagar. Esse 35 vai virando 30, vai virando 25, vai virando 20. No final das contas, vira 17, vira 18. Então sempre tem uma negociação aí que você vai ter que fazer e guardar na manga. Se tudo der certo, não tiver despesa, não tiver nada, você vai chegar com o vendedor ou com o comprador e falar assim, ó, esse apartamento a gente fechou, na verdade, com um valor menor, o senhor ainda vai ganhar mais um desconto aí de mais 15 mil reais. E você tira 20 mil reais de comissão. E tá tudo bem. Aí avisa o vendedor, fala, ó, tô tirando 20 mil reais de comissão. E tá tudo certo. O importante é estar todo mundo ciente, tá, gente? Todo mundo às claras, não esconda nada de ninguém. Não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Que mais aqui? Sobre negociação. Vamos imaginar agora, isso é uma tática, né? Outra coisa, a gente imaginar que o preço é caro, que o valor está caro da coisa, né? Então, por exemplo, eu vou mandar uma proposta pro vendedor, mas poxa, mas eu acho que é muito pouco essa proposta. É pouco para quem, gente? Para quem? Você não sabe. Tem que perguntar para a pessoa. Aí a gente vamos voltar lá no comprador. Vamos dizer que essas propostas a gente tentou negociar e não conseguiu fechar. A gente vai ter que voltar a negociar com o comprador. Aí eu vejo muito corretor falando assim, poxa, agora perdi a venda. Que o cara não tem mais 205 mil. Gente, quem está comprando imóvel, se ele está comprando, se ele está falando que tem 235 mil, ele tem 250, tem 280, tem 290. Né? Nós somos corretores de imóveis e as pessoas não falam a verdade pra gente nesse momento. E não deve, né? Porque imagina, eu sou corretor, o cara chega para mim e fala assim, eu só tenho 300 mil, eu vou gastar 330 dele, vou fazer ele ainda parcelar 30 parcela de 1.000. Você entendeu? Então os caras falam que tem 280, 270, 260, pra gente poder trabalhar e o cara conseguir o que ele quer. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, quando vocês forem falar com com o comprador, porque não deu certo a negociação, eu acho que vocês precisam tomar não tomar um cuidado, mas quando for conversar, tirar um pouco da cabeça, poxa, o cara não vai querer,
é muito caro, tem que chegar e ser firme, tá? Você vai chegar e falar assim, opa, tudo bem? Se eu for, não, tudo bem? Ó, conversei agora com o vendedor. E aquilo que eu falei para o senhor, o apartamento está muito bom, está no preço, ele está recebendo muitas visitas nesse imóvel, esse imóvel já teve outras propostas, até melhores que a do senhor, e ele não aceitou. O preço final é 250, mas eu posso falar uma coisa para o senhor, vale a pena, tá? O apartamento é muito bom, aí você volta a falar do apartamento. O apartamento é muito bom, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e gente, vai para o fechamento. Né? Ele vai, convence o cara vai fechar o negócio. Porque se ele foi lá visitar o imóvel, ele não foi visitar um imóvel de 250 que ele não consegue pagar os 250. Tá? Só se você falou para ele, não, esse está 250, mas acho que chega nos 200. Aí você fez besteira, né? Mas via de regra, não vai. Se ele vai visitar um 250, porque ele tem uma possibilidade de comprar aquele imóvel de 250. Aí você pode propor, tá, gente? A gente pode propor opções. Nós somos os técnicos, nós somos os profissionais. Então a gente tem que falar com o comprador, falando assim, ó, o cara vai falar, puta, eu não tenho, puta, eu vou ter que gastar com documentação, tá. Aí você fala para ele, pô, mas o ITBI você pode parcelar, você sabia? Você não pode segurar a escritura para passar mais para frente. A gente faz um contrato, você pega a procuração. Ou por que você não utiliza o crédito imobiliário? Você não precisa nem dar todo esse valor. O senhor pega, dá aí 70% do valor que o senhor ia dar, 80%, 70%, 60% do dinheiro que o senhor ia dar. O senhor pega o dinheiro do banco, que hoje, tá? Se a gente for pensar em crédito pessoal, essas coisas, juros maravilhoso, né? Hoje, na gravação desse vídeo, o Itaú está com uma taxa de 8 pontos, a partir de 8,5, né? Então você tem caixa com taxa de 7,36. Então, assim, eu acredito que vale a pena. Então você conversa com o cara, dá possibilidades. Por que o senhor não parcela uma parte? Por que você não tem um carro? Aí a gente vai trabalhar com o cara, você não pode perder a venda. Você já foi lá, você já gastou, você gastou gasolina, você gastou seu tempo, você foi visitar, você mostrou para o cara mais de um imóvel, muitas vezes. Você vai mostrar um imóvel, só mais de um imóvel, você entendeu? Então, assim, vai para cima, tá? Vai para cima que eu acredito que vai conseguir, tá? Mas o grande legal, eu acho que foi bem útil, espero que vocês tenham gostado aí dessa conversa que a gente teve, desse bate-papo, algumas técnicas, né? Tem muita coisa que dá pra gente elaborar com cada situação, por isso que eu falo, na hora da captação vocês têm que fazer um trabalho muito profissional, para entender o time certinho de como que você vai falar com o vendedor. Tá? E cuidado, não fale proposta. Sempre quando você falar proposta, o cara já você tem que baixar o preço do imóvel. Eu acho que eu não falei isso, né? Lá atrás eu falei da proposta, mas eu não falei. Quando você falar proposta, o cliente já pensa, poxa, esse preço vai cair. Entendeu? Esse preço vai cair. Então é isso, gente. Pensa sempre antes de mandar proposta. Conversa. Tenta tirar do comprador também, na hora da conversa, se o cara melhora, se não melhora, se o cara quer mesmo aquilo. Conversa com o vendedor, não seja robô, tá? Seja profissional, entenda o lado das pessoas, entenda uma coisa, a negociação só vai dar certo se for bom para todo mundo. Se só o comprador for ter benefício, não vai rolar. Se só o vendedor, não vai rolar. Se é só bom para a imobiliária, não vai rolar, tá? Não vai rolar. Então, assim, espero que vocês tenham gostado aí dessa dica. Acompanhe aí os módulos. Manda mensagem, sempre que possível eu estou respondendo, tá bom? E vamos que vamos, tá, gente? Qualquer coisa, se eu for tendo mais algumas situações aí, a gente vai criando, vai gravando outros vídeos para colocar nesse modo de técnicas de negociação e fechamento, tá bom? Valeu, gente. Obrigado!